Hoje é 14 de fevereiro de 2025 e hoje está completando um ano que eu enterrei a minha mãe. E eu resolvi fazer esse vídeo, eu ainda não tenho certeza se vou postar ele ou não, mas me deu muita vontade de fazer esse vídeo e falar para você algumas coisas que podem te ajudar a recuperar a sua relação ou você avaliar a sua relação com seus pais ou com alguém que esteja na sua vida e que você tenha algum tipo de mágoa, e isso pode ser resolvido antes que seja tarde. Oi, eu sou Cris e aqui no canal nós estamos conquistando a nossa liberdade e independência através do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Bom, a minha relação com a minha mãe nunca foi uma relação assim conturbada. Nós nunca tivemos problemas nem brigas, a não ser na adolescência, né? Mas, de modo geral, sempre foi uma relação boa, uma relação tranquila. Porém, desde a minha infância, eu carrego uma mágoa da minha mãe, carregava uma mágoa da minha mãe. Quando eu era pequena, eu ouvia da minha mãe que ela queria ter um menino, que ela queria que eu fosse um menino. E na minha cabeça, bom, eu acreditava ter escutado dela também que ela tinha tentado me tirar. E depois que a minha irmã nasceu, nós temos uns 3 anos de diferença, eu acho, alguma coisa assim. Eu me senti rejeitada. Eu já me sentia rejeitada. E eu não sei se você sabe, mas desde o ventre, o feto ele já sente a rejeição dos pais. Ele já nasce com isso. Ele já pode sentir tudo que acontece. Inclusive, há alguns processos em que a pessoa consegue retomar e reprocessar coisas desde o feto. Consegue voltar, lembrar de coisas que aconteceram desde o feto. E eu já tinha isso desde pequena. E quando minha irmã nasceu, eu me senti excluída, me senti rejeitada. Como se a minha mãe não tinha me trocado por outra criança. Era mais ou menos essa sensação que eu sinto que eu tinha de quando eu era pequena. E com o passar dos anos, eu sempre ouvia da minha mãe conversando com alguém de que eu queria ter tido um menino, Elane veio, essa danadinha e tal. E eu cresci com isso de que minha mãe não me amava, de que ela preferia que eu fosse um menino, e que ela tinha tentado me tirar, e que ela gostava mais da minha irmã do que de mim. Então, e eu via que pra minha mãe, na minha cabeça, a minha percepção era de que eu era somente um suporte emocional para minha mãe. Porque desde uns 9 anos, 10 anos, a minha mãe me usava como terapeuta. Eu já era a terapeuta mirim. Eu tinha os problemas dela com meu pai e ela vinha contar pra mim. Eu era uma criança. Ela vinha contar pra mim. Ela vinha pedir conselhos pra mim sobre a vida dela, sobre a relação dela com o meu pai, sobre coisas que aconteciam, coisas que ela fazia. E eu, naquela idade, parecia ter mais maturidade do que a minha mãe. Porque eu dava conselhos pra ela. Eu dizia, manhã, se separe de painho. A senhora pode trabalhar, a gente te ajuda, a gente fica, dá pra fazer. A senhora não precisa aguentar isso, não precisa viver com ele, não precisa ficar passando por essas coisas. Mas ela não me ouvia. Ela vinha, se lamentava comigo, eu dava os meus conselhos e ela simplesmente entrava no ouvido e saía no outro. E isso me enchia de raiva também, me revoltava, porque eu via aquilo tudo e eu dizia,
Ai, por que ela fica aguentando essas coisas? E eu tinha raiva do meu pai também, porque além de eu ver o comportamento dele e as coisas que ele fazia, ela ainda trazia essas coisas para mim e reforçava. Então, eu cresci sentindo raiva do meu pai. Eu desejava que ele saísse de casa, eu pedia a Deus que ele saísse de casa, até outras coisas ruins sobre ele eu já desejei, porque eu não aguentava viver naquele inferno, naquela coisa que eles dois viviam. Então eu cresci com isso da minha mãe. Tanto me sentindo rejeitada por ela e acreditando que ela não me amava. Então, pra mim, ela sempre defendia a minha irmã. E minha irmã era uma bençãozinha. Minha irmã vinha me bater, ficava me provocando. E quando eu ia descontar, minha mãe vinha a favor dela. E tudo isso me deixava revoltada. Eu não podia bater naquela menina, porque eu sabia que eu era maior e se eu batesse, ela ia se queixar pra minha mãe ia vir pra cima de mim. Minha mãe nunca foi de bater na gente, mas às vezes rolava uns tapas, umas gritaria, até uns murros nas costas eu já levei. E quando eu era criança, minha mãe às vezes vinha me abraçar, vinha me beijar, queria fazer carinho e eu me afastava. Eu sempre afastei muito ela de mim, porque eu acreditava que aquilo que ela estava fazendo era falsidade, porque ela não me amava, ela só amava a minha irmã. Não me amava, ela não me queria, ela queria que eu fosse um menino. Então, pra mim, aqueles atos dela de querer me abraçar, querer me beijar, era pura falsidade. E eu não queria. Então, toda a minha vida, eu fui mais afastada de minha mãe. Eu não confiava nela pra contar nada. Então, nada da minha vida, nenhuma decisão, eu nunca consultei a minha mãe pra nada. Eu sempre tomava minhas decisões sozinha, ou então depois, quando eu virei adolescente, adulta, consultava algumas colegas também que estavam tão perdidas quanto eu, ou tomava minhas decisões sozinha. Ouvia a opinião dos outros, sempre estava pedindo opinião das outras pessoas, mas nunca da minha mãe. Pra mim, inconscientemente, ela não tinha credibilidade pra me orientar em nada, porque se ela pedir orientação a uma criança, como é que alguém que pede orientação a uma criança vai poder te orientar em alguma coisa? Então eu não tinha essa confiança de compartilhar, eu não tive essa mãe de deitar no colo e chorar por qualquer coisa que seja. Não que ela não estivesse disponível para mim para fazer isso. Ela estava. Só que eu tinha muita resistência em fazer isso com ela porque por não acreditar que ela me amava e por não ter confiança, não, sabe, não achar que ela tinha algo que pudesse agregar para mim. Isso é feio de se dizer sobre a sua mãe. Talvez, eu não sei como você tá ouvindo isso aí do outro lado, mas é como eu me sentia e não há nada de feio, nem de ruim, nem de errado em como a gente se sente. É preciso que nós respeitemos como nós nos sentimos e as nossas emoções são importantes e importam. E aí, foram passando os anos, eu sempre fui muito mais afastada da minha mãe do que a minha irmã. Ela e minha irmã sempre foram muito mais unidas, porque a minha irmã não tinha nenhuma dessas questões com ela, né? Minha irmã tinha muito mais com meu pai do que com a minha mãe. E eu sempre vivi minha vida. Eu saí de casa, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Ela vinha me visitar às vezes, eu ia visitar ela, mas eu não sentia que. Eu sentia que eu amava a minha mãe, mas eu sempre lidei com isso de uma maneira muito assim, fria. Muito. De não sentir muita falta. Eu simplesmente me acostumei com aquilo que eu tinha criado na minha mente de que ela não me amava. Então eu só me adaptei e não permitia que ela. Não me permitia tá muito assim. Então eu não abraçava muito a minha mãe, e só quando ela vinha me abraçar, ou então às vezes eu abraçava porque eu sabia que ela tava esperando um abraço meu. Eu não dizia muitas coisas.
era difícil eu dizer que amava a minha mãe. Uma vez ou outra, assim, eu dizia, mas não era muito frequente. Eu não ligava muito pra minha mãe. Eu não ia visitar muito ela. Eu não sei, eu fazia de uma forma que eu me mantesse um pouco afastada. Eu não sei por quê. E durante a nossa. Eu não sei por que não. Era por causa disso. E durante a nossa adolescência também, a minha mãe ela teve alguns problemas de saúde, com surtos psicológicos. E isso gerou muito trabalho, muito peso, muito sofrimento pra mim e pra minha irmã. Porque nessa época, depois de alguns anos que isso se iniciou com ela e o meu pai se separaram. Então ficou eu e a minha irmã, duas adolescentes, para cuidar da nossa mãe, que tinha problemas mentais e que não aceitava isso e não queria se cuidar, não queria se tratar. Então imagina como a gente se sentia impotente. Não tinha ninguém que pudesse ajudar a gente. E também se tivesse alguém, hoje em dia eu percebo que se tivesse alguém que pudesse ajudar a gente, eu também não poderia fazer muita coisa. Se meu pai quisesse ajudar, se algum parente quisesse ajudar, não poderia fazer muita coisa porque teria que partir dela a vontade e a aceitação de que sim, estava com problemas e tinha que se tratar. Mas durante muito tempo eu remoí essa mágoa de que nenhum parente, apesar que a gente tem pouquíssimos parentes, mas que meu pai não ajudou a gente, nenhum parente, que a gente não tinha ninguém pela gente, era só eu e minha irmã, por nós duas e pela nossa mãe. Até que a gente bolou um plano para conseguir internar ela, conseguiu internar, ela ficou internada por um período e ficou internada por uma semana e depois teve um outro surto muito maior e aconteceram outras situações que eu, em outros vídeos, falo sobre isso, que não cabe muito aqui no que eu quero falar. E se passaram os anos, eu sempre, assim, com esse comportamento mais afastado da minha mãe. Quando eu comecei a estudar sobre os processos terapêuticos, quando eu comecei a buscar sobre autoconhecimento e fazer alguns processos e estudar sobre isso, eu comecei a entender coisas que haviam acontecido na minha infância e que hoje, né, na época, estavam influenciando na minha vida. Por que eu me senti assim em relação aos meus pais? As situações que aconteceram, como isso estava se repetindo na minha vida de alguma forma, como eu repeti alguns padrões dos meus pais, da vivência com meus pais, de coisas que eles me disseram, hoje na vida adulta. E eu comecei a entender, né, e buscando o autoconhecimento e autodesenvolvimento, desde quando eu iniciei essa jornada, eu não parei mais, eu comecei a buscar várias coisas e passar dias e dias, horas e horas buscando sobre isso, fazendo processos, aprendendo, porque eu sempre me interessei também por esses assuntos de desenvolvimento pessoal, de mentalidade. Eu gostava disso, mas eu não consumia muito antes de iniciar esse processo de autoconhecimento. E então eu fiz a formação de terapeuta TRG e durante o meu reprocessamento, quando eu reprocessei esse período da minha infância, foi muito doloroso para mim. Eu senti toda aquela dor de não me sentir amada, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Mas eu fiz o trabalho com um e fiz o trabalho com o outro. E eu senti toda aquela dor de não me sentir amada pela minha mãe, de me sentir rejeitada, e eu chorei horrores. Eu fiquei deitada em posição fetal, choro. Literalmente, eu fiz o reprocessamento e fiquei, assim, por um bom tempo, assim, não sei se chegou a mais de uma hora, chorando, em posição fetal, e remoendo pra mim que eu não era amada, que eu era rejeitada e que a minha mãe não gostava de mim e tal. E aí eu continuei fazendo o reprocessamento até que essa dor foi diminuindo a cada ciclo, porque a TRG ela é feita por períodos
da nossa idade, né? Períodos da nossa vida, e cada período você repete ele vários ciclos para ir curando e reprocessando esse trauma que você tem. Então, a cada ciclo que eu fui repetindo, isso foi diminuindo e começou a me vir clareza. E aí eu já não chorava mais tanto, eu fui diminuindo o choro, diminuindo até que isso já não doía mais. Eu já não me sentia mais rejeitada e não me sentia mais não amada pela minha mãe. E também não me sentia mais trocada pela minha irmã. E aí eu fui entender que e aceitar que, bom, ai, chega me arrepio. A minha mãe, ela, na época que engravidou de mim, ela estava numa situação complicada. Ela estava num relacionamento com um cara que não valia grandes coisas, assim, não era o melhor cara do mundo para ela poder construir uma família, mas foi a escolha dela. Ela não estava numa condição financeira boa. Ela tinha acabado de conhecer esse cara, tinha pouquíssimo tempo, acho que tinha um mês. E ela tinha o direito de não querer ter um filho, se ela quisesse, se ela realmente tivesse tentado me abortar. Ela tinha o direito de não querer ter um filho nesse momento. Pausa aqui para dizer, não estou dizendo que é certo abortar. Não defendo isso, não estou de acordo com isso. Eu acho que existem muitas formas de se proteger. E a minha mãe também poderia ter encontrado outras formas de se proteger, apesar que naquela época era um pouco. As coisas não eram tão fáceis como hoje. Mas eu tô explicando que eu aceitei que mesmo que você não concorde com o ato da pessoa, você aceitar e respeitar e entender que a pessoa escolheu aquilo, que a pessoa tem o direito de escolher o que ela quiser, e você simplesmente respeitar. Você respeitar não significa que você concorda. Então eu comecei a aceitar e respeitar o fato de que ela tinha o direito, devido à situação dela, a pouca instrução. Ela também não tinha uma mãe que a orientava. Veio também de uma família totalmente disfuncional e uma situação bem precária a vida toda. Então, se ela teve esse desejo de me tirar, eu podia entender isso. Depois que eu reprocessei, né? Que eu fui entender. Eu podia entender isso. Era um direito dela. Não significava que ela não me amava por causa disso. Que ela não me amou depois que eu nasci. E se ela queria que eu fosse um menino, isso também não significava que quando ela soube que eu era uma menina, que ela não ficou feliz. Não significa que ela. Não significa que ela não me amava. Só significa que ela tinha uma escolha, uma preferência de ter um filho. Era um sonho dela ter um menino. Então é normal. Muita gente escolhe gostaria de ter um menino ou uma menina. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas quando você é criança e você escuta isso para você não é a coisa mais normal do mundo. Isso gera trauma, isso gera rejeição. Isso gera a ferida da rejeição. Então, se você tem um filho ou uma filha, evite dizer essas coisas para seu filho, falar de forma que ele possa escutar. Porque por mais que para você seja uma bobagem, que para você isso não seja nada, por mais que para você dê todo o amor do mundo pro seu filho, mas ele escutar isso de você, para ele tem um significado e gera uma ferida. Isso dói, isso machuca, e isso ele leva para o resto da vida, se durante o percurso ele não tratar, não trabalhar essa situação. Quando a gente é criança, a gente dá significados nossos para as coisas. A gente não pensa como adulto, a gente não tem o racional. Para a criança, tudo gira em torno dela. Então, até se os pais, quantos casos tem de que os pais se separaram e as crianças se sentiram culpadas, sendo que elas não tinham nada a ver com isso? Porque para a criança é tudo em torno dela, é tudo e o entorno dela não só coisas boas, não que todo mundo tem que dar atenção a ela e fazer por ela, mas as coisas ruins também. Tudo ela toma como culpa sua, como responsabilidade sua. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente diz para os nossos filhos. É claro que não dá para filtrar tudo, não dá para estar atento a tudo, mas o máximo que você consegue
Tá atento ao que você diz, ao que você fala pra uma criança, evita muitos problemas futuros nela. E aí, depois que eu fiz o reprocessamento, eu entendi tudo isso. E percebi também que a minha mãe, ela não demonstrava amar mais a minha irmã do que eu. Ela não demonstrava isso. Sempre que ela ia comprar alguma coisa, ela comprava pra mim e um pra minha irmã. Se ela só pudesse comprar um, ela dizia, é pra vocês duas. Então nunca teve essa coisa de favoritismo. A única coisa que tinha era dela defender minha irmã, mas acredito que era porque minha irmã era menor. E o fato de ela e minha irmã estar sempre mais juntas. Só que eu percebi também que minha mãe tentava se aproximar de mim. Minha mãe tentava me abraçar, tentava me dar carinho e tudo mais. Só que eu, devido às crenças que eu construí, eu afastava ela. Eu não. Às vezes ela vinha me abraçar, eu ficava meio que saindo assim. Aí ela dizia: Ih, você não gosta de um carinho, né, Elaine? Meu nome é Elaine Cristina. Aí ela dizia: Você não gosta de um carinho, né? Aí eu ficava: Ai, não quero não, essa melação toda. Então eu percebi que tudo isso, todos esses anos que eu trouxe essa dor comigo, que eu alimentei essa ferida de rejeição e que foi reforçada em outras situações da minha vida, em relacionamentos e outras coisas, foi por algo que na verdade não existiu e nem não foi assim como eu acreditava que era. Perceba como a nossa mente é. E para minha sorte, esse é o ponto de eu contar para vocês e estar fazendo isso no dia de hoje, estar fazendo esse vídeo no dia de hoje, apesar que ele não vai ao ar no dia de hoje, eu acredito que ele vai na segunda-feira, porque hoje já está programado outro vídeo, mas esse é o motivo principal de eu estar aqui contando para você esse caso e falando sobre isso e me abrindo e me emocionando e tudo mais. É que eu tive a oportunidade de fazer esse reprocessamento e entender tudo isso, me curar dessa dor e perdoar a minha mãe, perdoar a mim mesmo, mais ou menos 15 dias antes da minha mãe falecer. E no dia que eu finalizei o reprocessamento e que eu entendi tudo isso e que eu falei, pô, tanto tempo, e que eu vi, meu Deus, não precisava de nada disso, não era nada disso que eu pensava. Eu senti uma vontade muito forte de ligar pra ela e falar pra ela sobre isso e falar pra ela que eu amava ela e pedir perdão pra ela pelas vezes que eu afastei ela de mim. E então eu fiz isso. Eu liguei pra ela e aí eu falei pra ela que eu tava fazendo, né, um processo terapêutico e falei pra ela que durante a minha vida eu achava que ela não me amava, que ela gostava mais. Contei de forma resumida isso e como eu me sentia. E que fazendo o reprocessamento eu percebi que ela. Que não era nada disso. Que na verdade ela me amava. E aí eu perguntei pra ela sobre a questão dela ter tentado me tirar. E ela me disse que isso nunca existiu, que ela nunca tinha tentado me tirar. Que ela nunca tinha feito isso. E eu me pergunto de onde foi que eu tirei isso. Até hoje eu não sei de onde foi que eu tirei essa história de que ela tinha tentado me tirar. Eu não sei se eu criei isso na minha cabeça quando eu era criança, mas eu trago isso de muito tempo. Mas enfim, ela me disse que não tinha tentado me tirar e falou que ela nunca teve essa preferência entre mim e minha irmã, que sempre quer fazer uma coisa por uma, fazia pela outra, que nunca teve essa distinção e eu, de fato, sei que foi assim. Mas eu nunca, quando eu tava bloqueada e com a visão totalmente tapada pelas crenças que eu tinha sobre essa situação, eu não conseguia enxergar isso. Eu não tinha essas lembranças de que as coisas eram sempre, o tratamento era sempre igual para nós duas. Nós sempre recebemos a mesma coisa. Eu não conseguia ver isso. Só depois do reprocessamento que eu consegui abrir, tirar a cortina, limpar a vista e enxergar isso. E aí eu pedi perdão pra ela e disse que amava ela e tal. E ela falou que nem sabia que eu carregava essa dor, eu carregava isso comigo. Porque eu nunca tinha dito. E mais ou menos 15 dias depois,
a minha mãe teve um AVC, assim, do nada. Minha mãe não tinha problemas de saúde, ela tinha uma pedra na vesícula, que ela estava procurando um médico para ver, fazer cirurgia e tal. Mas ela não tinha nenhum problema de saúde, assim. Ela não estava doente, ela não estava passando por nada. Ela simplesmente, do nada, teve um AVC e veio a falecer. Mais ou menos 15 dias depois desse dia que eu liguei para ela. E quando eu soube que ela tinha falecido, é claro, a gente tem aqueles momentos de tristeza e tal, mas eu agradeci a Deus. Eu agradeci por eu ter tido a oportunidade de ter enxergado as coisas como realmente era. Por ter tido a oportunidade de ligar para minha mãe e falar para ela que eu amava ela de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, sem ser para agradar ela, porque eu sabia que ela ia gostar de ouvir isso. E também eu tinha dito outras coisas para ela. Falei que se hoje eu era uma boa mãe, era porque eu tinha aprendido com ela e de fato minha mãe era uma excelente mãe em cuidar da gente. Ela era, sabe, tinha muito cuidado de higiene, de alimentação, de cuidado com a casa. Ela era uma excelente dona de casa. Ela tinha as questões dela e tal, e eu também durante o processamento entendi que as escolhas que ela fez em relação ao meu pai só cabia a ela, eu não tinha que ficar com raiva dela, nem julgar ela por causa disso. Ela não tinha orientação, ela não tinha conhecimento, ela quase não tinha pouco estudo, ela não teve também uma mãe que orientasse ela. Ela tinha mãe, mas a mãe dela também já vinha de outras coisas piores ainda. Então, eu consegui perceber que a minha mãe me deu muito mais do que ela teve da mãe dela. E mesmo não tendo tanto da mãe dela, ela conseguiu me dar muito. E quando eu soube que ela tinha falecido, eu agradeci muito a Deus por ela não ter partido sem que eu tivesse enxergado isso, enxergado a beleza da minha mãe e da ótima mãe que ela foi para mim e para minha irmã, e ter valorizado ela e agradecido a ela por isso. Então, se você tem alguém na sua vida que você ama, que é uma pessoa boa, eu não tô falando pessoas ruins, mãe narcisista, pessoas realmente que fizeram coisas pra fazer você sofrer. Eu tô falando de situações assim, como a minha, situações similares, que você acredita que é uma coisa, mas pode haver a possibilidade de não ser exatamente isso. E você ainda tem a oportunidade de descobrir se é ou se não é isso, de trabalhar isso em você, de perdoar a pessoa, de se perdoar sobre isso e poder ficar tranquilo, em paz, e quem sabe você retomar um contato, retomar um convívio com essa pessoa, aproveitar ainda enquanto ainda tem essa pessoa na sua vida, ou não também, se você não quiser, mas que você possa seguir a sua vida tranquilo em relação a isso. Porque graças a Deus eu tive essa oportunidade de fazer isso antes que a minha mãe se fosse. Então aproveite. Se a pessoa que você tem algum ressentimento, mas que você ama essa pessoa, tá viva ainda e você tem a oportunidade de fazer isso, de primeiro, não é você dizer, te perdoo da boca pra fora, mas dentro de você ainda tá com aquela mágoa, ainda tá com aquela dor. Trabalhe essa dor, trabalhe isso em você, tente, veja a história da forma que ela realmente é, veja quais são as outras possibilidades de essa história, quais são as possibilidades dessa história realmente ser verdadeira. Será que não é uma história que você contou pra você, ou uma percepção que você teve, um significado que você deu àquilo, e que pode ser que não seja aquilo e você tá perdendo os anos da sua vida, não perdendo, mas você tá passando os anos da sua vida com essa dor, com essa mágoa, sendo que agora você pode se livrar disso e pode viver de uma forma leve, pode aceitar também as coisas como foram, como são, mas sem esse sofrimento. E
se é alguém que você se arrependeria de só descobrir isso depois que a pessoa foi embora, então que tal você começar a trabalhar isso agora em você para que você não passe por isso de se arrepender depois que a pessoa já não tá mais aqui, para criar uma nova mágoa, uma nova emoção ruim em você. Bom, o vídeo é sobre isso. Desculpem as emoções, eu não costumo expor muito minhas emoções e tá aí me emocionando e chorando na frente de ninguém. Mas eu achei importante fazer esse vídeo. Acredito que eu vou. Eita. Acredito que eu vou sim postar ele. Porque é uma mensagem importante. E se uma pessoa ver e fizer diferença na vida de uma pessoa, já tá valendo. E se ninguém ver, também, pelo menos eu consegui colocar isso pra fora e expor isso, o que é também pra mim um desafio vencido, uma conquista, uma forma de eu demonstrar o quanto, de mostrar para mim mesma o quanto eu tô crescendo, o quanto eu tô amadurecendo e evoluindo. E isso é o que importa. Bom, até o próximo vídeo. Se você quiser comentar sobre alguma situação na sua vida similar a isso, ou quiser compartilhar algo, você pode colocar aqui nos comentários. Eu tenho que colocar meu Instagram aqui nas descrições também, na descrição também, talvez eu faça isso, então se você não se sentir à vontade de fazer isso, escrever isso e compartilhar de uma forma pública, você pode, e quiser compartilhar, você pode mandar para mim lá no direct do Instagram, eu vou colocar ele aqui na descrição do vídeo. E se você quiser uma ajuda terapêutica para resolver essas questões da sua vida, a TRG é a terapia com a qual eu trabalho de forma e atendimento online. E é uma terapia maravilhosa que te ajuda a desbloquear todas essas coisas. É a terapia que me ajudou a passar e viver essa situação. E eu sou muito grata a essa terapia por isso. E recomendo para todo mundo que queira fazer. Então, se você quiser fazer, meu contato também está aqui na descrição. Se você quiser informações, pode chamar lá que eu te respondo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.